No vídeo de hoje, eu vou te mostrar a estratégia de prova do primeiro dia do Enem, que foi essencial para que eu conseguisse acertar 168 das 180 questões no Enem 2020 e também para que eu conseguisse a quinta maior nota de todo o Brasil no Enem 2021. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Theo, eu sou estudante de medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021 e já que a gente está chegando tão perto assim da prova do Enem, vamos falar sobre estratégia de prova. A primeira coisa importante desse vídeo, pessoal, é entender que estratégia de prova é uma coisa muito individual e que a estratégia que é melhor para mim, a minha estratégia que pode ser perfeita para mim, pode não servir para você, pode servir um pouco, pode servir muito, não sei, mas é uma coisa individual que tem que ser testada, tem que ser feita no simulado, na prova antiga, para você ver se funciona ou não e até em mais do que uma, até você se adaptar à estratégia, até que aquilo fique automático, você consiga fazer naturalmente. E a estratégia individual justamente porque ela leva em conta suas facilidades, suas dificuldades, os pesos do curso que você está prestando, aonde que você precisa ir melhor, onde você precisa ir pior e qualquer outra variável que vai entrar ali no seu planejamento. Por isso que é uma estratégia, ela é planejada porque você precisa. De toda forma, eu quero compartilhar com vocês a minha estratégia do primeiro dia, justamente para que vocês consigam aprender alguma coisa que eu fazia, pegar ali algum macete, mudar um pouco a sua estratégia, ou mesmo, se for o caso de você experimentar e funcionar, utilizar a minha estratégia para melhorar o seu resultado no primeiro dia de prova do Enem. Mas vamos falar então da minha estratégia para o primeiro dia de prova do Enem, pessoal. E a primeira coisa é que para esse vídeo ficar bem organizadinho, para você conseguir entender certinho o que eu fazia em cada momento da prova, eu vou pegar ali as 5 horas e meia que a gente tem nesse primeiro dia do Enem e eu vou separar nas 7 etapas que compõem a minha estratégia. Então era uma estratégia de 7 etapas e eu gosto sempre de deixar bem claro que eu usava 100% do tempo que eu tinha na prova. Eu não saía antes, eu não gostava ali de sair mais cedo da prova, porque eu passei um ano inteiro estudando para fazer aquela porcaria da prova, não é sair 10 ou 15 minutos mais cedo que vai me dar qualquer coisa, então eu usava até o último segundo para ganhar até o último acerto a mais, conseguir corrigir o último erro na redação para realmente melhorar a minha nota. Então, se eu tenho 5 horas e meia de prova, eu vou usar 5 horas e meia até o fiscal ir lá e puxar o caderno da minha mão. Mas bora lá, começando então com a primeira etapa das 7 etapas, que é a primeira coisa que eu fazia, e eu não sei se tem alguém que consegue fazer diferente, é olhar o tema da redação. Eu gastava 5 minutinhos para isso. Sinceramente, está todo mundo curioso para saber qual que é o tema da redação, tá todo mundo querendo ali adivinhar o que é o tema, o que você vai ter que escrever. Então, sinceramente, eu nem conseguia não olhar o tema da redação. Primeira coisa, chegava lá, abria a prova no meio, olhava o tema da redação. Veio alguma coisa na minha cabeça de imediato, eu anotava ali no rascunho, eu anotava ali no cantinho da folha, fazia o que a gente chama de brainstorm, né? Jogava ali tudo que veio na minha cabeça de ideia, de repertório, já no cantinho, para que depois, quando eu fosse escrever a redação, eu tivesse muito mais segurança. Então eu fazia isso aí em 5 minutinhos, era uma maneira de já ir diminuindo ali a adrenalina, diminuindo um pouco aquele pico de ansiedade, matando um pouco o nervosismo de saber o tema. 5 minutinhos já vinha algumas ideias na cabeça e tranquilo, eu já conseguiria ir para minha segunda etapa. Uma coisa muito importante ainda que eu fazia nessa primeira etapa é focar nas palavras-chave do tema. Então eu pegava todas as palavras-chave daquele tema, que são aquelas palavras que realmente mostram sobre o que você tem que escrever. Então, se você pega só uma palavra e foca demais nela, tem uma chance muito grande de você tangenciar o tema. Você escreve um texto sobre um tema meio parcial e você não fala sobre a totalidade do que eles pediram, e aí você vai tangenciar o que você não quer tangenciar, porque a nota de quem tangencia a redação é muito ruim. Então, muito importante, já de cara, foque em todas as palavras. Até circula na sua prova para ficar muito visível para você sobre o que você tem que escrever em totalidade, e não só uma palavrinha ou outra. Mas beleza, começando agora a segunda etapa da minha prova, e agora eu estaria fazendo a prova de verdade. Segunda etapa tem 15 minutos, totalizando até aqui os 20 minutos já, mais 15 minutos para fazer o que é a língua estrangeira. No meu caso eu fazia inglês, se você faz espanhol é o caso, mas por que eu fazia inglês nesse momento? Primeira coisa é que eu nunca fui excepcional em inglês, eu não sei o inglês fluente, então para mim traduzir todos os textos mentalmente exige uma energia, e sempre pela minha prática, quando eu fazia isso no final já cansado, eu errava todas as questões. Então fazendo no começo eu conseguia acertar tudo tranquilamente, e aí para isso eu guardava ali 3 minutinhos por questão, que é aquela média que todo mundo fala, né? Então eu fazia ali cada questão de inglês com 3 minutinhos, olhava bem aquilo com bastante calma,
traduzia bem devagar, prestava bem atenção. E eu já demorava um pouco mais nessas questões de propósito, primeiro porque eu tinha que traduzir, como eu disse, eu não era nenhum fluente em inglês. Segundo lugar, porque eu queria diminuir a minha ansiedade. Eu estava no momento de começar a prova, eu estava ali no momento de me concentrar, de entrar no estado de foco, então eu tinha que reduzir aquele pico de ansiedade. Então eu fazia as questões de inglês com tranquilidade, traduzindo aos poucos, um pouquinho mais devagar do que o restante da prova, era ali uma ótima maneira de eu já tranquilizar e entrar na prova mais confiante, sabendo ali que o inglês já tinha acabado. Feito isso, então, a gente começa a terceira etapa da prova, que aqui a gente entra em uma etapa grande de verdade, que é ciências humanas. A terceira coisa que eu fazia era as 45 questões de ciências humanas de uma vez, em sequência, eu vou falar sobre isso. Para isso eu guardava 1 hora e 15 minutos. Era mais do que o suficiente com a minha prática, com o meu estudo, com o tanto de prova antiga que eu já tinha feito, pelas minhas contas, 1 hora e 15 para fazer as 45 questões de ciências humanas. Então ali, começava a fazer em ordem, eu resolvia todas as questões anotando e pulando as questões em que eu não entendi o comando, em que eu fiquei em dúvida entre duas alternativas ou por algum motivo surgiu um problema. Então eu pulava e anotava essas questões para eu voltar no final, mas aí das 45 questões geralmente eu fazia com tranquilidade ali, com uma certa certeza, mesmo que com dificuldade. 38 das 45 questões e deixava umas 7 questõezinhas anotadas para eu voltar depois no final da prova. Aí tá, por que eu fazia ciências humanas primeiro? Em primeiro lugar, humanas tem uma possibilidade de te valorizar muito pela TRI. Se você consegue um desempenho muito bom, você consegue aumentar bastante a sua nota. Então eu gostava de fazer essa prova descansado, porque assim eu conseguia acertar muitos, tanto que eu acertei 43 em um ano, 44 no outro, e eu conseguia uma nota muito alta que me dava um diferencial enorme. Segunda coisa, humanas é conteudista. Fazer uma prova conteudista cansado é muito ruim, porque você não está pensando direito. Então você não pode chegar nessa prova cansado, porque seu desempenho vai no lixo. Então, eu fazia a prova descansado, era uma prova mais curta, mais direta, eu demorava menos, então assim eu conseguia um desempenho excelente na prova de humanas, inclusive era uma das minhas melhores áreas, melhores desempenhos na prova inteira, conseguia fazer a prova rápido, acertando muito, marcando ali para voltar no final só aquelas questões que eu não entendi mesmo. Por fim, agora, terminada essa primeira passada na maioria das questões de humanas, eu fazia a quarta etapa, que era a redação. Aqui no meio da prova, eu queria dar um tempo ali nas questões, descansar um pouco de ficar lendo questão, resolvendo questão. Então eu tinha 1 hora e meia para estar com a minha redação pronta. Eu pegava aquele projeto, aquele brainstorm, aquelas ideias que eu tinha tido lá nos primeiros 5 minutos da prova, na primeira etapa, eu analisava aquilo, eu via o que eu ia fazer, montava um esqueleto, eu não montava um rascunho exatamente igual eu ia passar para folha. Eu gostava de montar um esqueleto e depois eu escrever mais ou menos direto, não é bem direto. Eu pratiquei assim o ano inteiro, então eu tinha muita segurança de fazer isso na prova. Se você não praticou isso, você está acostumado a montar o rascunho, monta o rascunho, porque senão é muito arriscado. Mas eu então montava um projeto de texto bem detalhado e com esse projeto de texto eu já pegava direto na folha e montava uma redação de verdade, com bastante atenção, pensando bastante na gramática, tomando bastante cuidado assim. Então eu montava ali aquela redação em 1 hora e meia, eu tinha que estar com a redação 100% finalizada. Na maioria das vezes dava completamente para fazer isso. Até aqui a gente já somou 3 horas e 5 minutos de prova. A gente tem mais 2 horas e 25 minutos. E a quinta etapa que eu entrava agora era a prova de português. Eu já tinha feito as 5 de línguas estrangeiras, sobravam 40 questões de português. E para essas questões eu guardava 1 hora e meia. Muito mais tempo do que eu guardava para humanas, que eram mais questões. Mas por quê? Primeiro, português tinha questões muito maiores, textos mais densos, textos de literatura difíceis de entender, questões de arte difíceis. Era uma prova em que você já chegava mais cansado, porque eu já tinha feito antes humana, depois a redação. Então, não tinha jeito. Eu demorava muito nessas 40 questões de português. E aqui eu vou realmente gastar 1 hora e meia para fazer essas questões. Muito provavelmente, com mais prática, conhecendo os modelos de questões, hoje eu consigo fazer essa prova mais rápido, mas na época em que eu prestava, 1 hora e meia ali era o mínimo para eu conseguir terminar a prova. Então, fazia ali português, agora eu já estava um pouco mais cansado, demorava um pouco mais, tinha que analisar mais os textos, e eu seguia aquela mesma lógica, fazia a prova em ordem, anotando e pulando todas as questões. Que eu tinha uma dúvida, eu tinha um problema, eu não conseguia encontrar a solução para eu voltar no final. Então, terminada essa 1 hora e meia, que seriam 4 horas e 35 minutos até aqui, eu teoricamente tinha resolvido a prova de humanas na primeira passada, a minha redação estava pronta e a minha prova de português também. Mas beleza, agora a próxima etapa, a sexta etapa dessa minha estratégia era o gabarito, montar o gabarito, pintar as bolinhas lá no gabarito. Então aqui para todas as questões que eu já tinha respondido, que eu não marquei dúvida, eu pintava aqui o meu gabarito, eu ia lá fazendo o gabarito rapidinho, mas com muita concentração, com muita atenção, sem correr. 25 minutos é tempo mais que suficiente para fazer um gabarito.
Sinceramente, não precisa de mais do que isso. E ao mesmo tempo, é inadmissível errar uma questão do gabarito. Você gastou 4 horas e meia de prova até aqui para você chegar lá e pintar errado uma bolinha, e às vezes era uma questão fácil e até rir vai jogar sua nota lá embaixo por causa disso. Então, sinceramente, eu não aceitava errar no gabarito. Então eu fazia com bastante calma ali, conferindo muito bem o que eu estava fazendo antes de pintar, justamente 1 hora antes de terminar minha prova, porque nesses 25 minutos eu conseguia ter tranquilidade, não fazia nada correndo e eu terminava ali, digamos, a parte mais importante da minha prova. E por fim, sobrava agora a 7ª etapa, os últimos 30 minutos de prova, que é a minha revisão. E aqui, claro, se eu tivesse economizado um pouquinho a mais de tempo em alguma etapa, por exemplo, humanas, eu já fiz a prova em 55 minutos, então nisso a gente economiza tempo. Redação, às vezes eu já escrevi mais rápido também, e aí eu jogava todo esse tempo sobrando na revisão, que é a nossa última etapa. Aqui agora era o momento de eu pegar todas aquelas questões de humanas e de linguagens e que eu marquei, e aí eu ia reanalisar aquelas questões com uma segunda visão, tendo um distanciamento temporal dela. Agora eu conseguiria talvez ali no subconsciente ir pensando sobre aquilo, chegando em uma conclusão melhor, e muitas vezes, para falar a verdade, a maioria das vezes eu conseguia acertar as questões que eu marquei, para depois eu voltar e eu refazer com essa segunda análise. Então aqui seria na revisão esse momento de fazer as questões em que eu marquei que tinha algum problema no começo, para eu garantir ali alguns acertos a mais e eu buscar realmente zerar os meus erros, o melhor desempenho possível. Terminada a prova, eu ia marcando 1 a 1 essas questões no gabarito, porque tinha ficado faltando essas questões que eu tinha marcado, né? E aí eu estando com o gabarito 100% pronto, era a revisão da redação, e essa era a última etapa. E uma coisa que eu gostava muito de fazer na revisão da redação era, enquanto eu tinha tempo, eu ia ficar lendo aquele texto. E eu pegava e eu lia 10 vezes se desse tempo. A primeira vez eu lia só procurando erro de acentuação. Na segunda vez eu lia só procurando erro de vírgula. Na terceira só erro de colocação pronominal. Na quarta só analisando a argumentação. Então eu fazia leituras direcionadas conforme eu tinha tempo, porque assim eu conseguia corrigir os erros. Quando você mira em alguma coisa, você está procurando alguma coisa, é muito mais fácil encontrar o erro na sua redação. E assim eu conseguia ali corrigir um ou outro errinho de gramática, corrigir um ou outro errinho ali, que poderia ser o diferencial entre, por exemplo, tirar 160 e 200 na competência 1, que várias vezes já consegui 200 na competência 1 e corrigi sempre nessa revisão vários erros gramaticais. Então vale a pena fazer essa revisão final, e até por isso que eu digo, eu nunca saí de uma prova antes do fiscal tirar ela da minha mão, porque 2 minutos que eu tinha era o suficiente para eu ler a redação mais uma vez, corrigir algum erro. Beleza, então a gente passou pelas 7 etapas e eu quero recapitular aqui com vocês. Primeira coisa, 5 minutinhos para ver o tema da redação mais o brainstorm. Segunda coisa, 15 minutinhos para fazer a prova de inglês. Terceira coisa, prova de humanas, 45 questões em 1 hora e 15 anotando as dúvidas. Quarta coisa, redação, 1 hora e meia para escrever o texto com a redação pronta. Quinta coisa, mais 1 hora e meia para fazer a prova de português, que focaram as 40 questões. Sexta coisa, eu fazia o gabarito em 25 minutos, passava todas as questões que eu não marquei, que eu tinha dúvida. Sétima coisa, eu voltava nas questões que eu marquei com dúvida, eu ia resolvendo uma a uma e marcando no gabarito ao mesmo tempo. E por fim, corrigir a redação até acabar o meu tempo de prova. Essa era a estratégia que foi responsável pelos meus resultados. Como eu disse, eu gosto sempre de reforçar a estratégia de prova é uma coisa extremamente individual, a estratégia de prova é uma coisa que tem que ser testada e que você tem que testar, experimentar e estar acostumado com ela para ela funcionar. Senão você vai acabar se atrapalhando e você vai mais perder tempo e se bagunçar do que realmente vai ser uma coisa positiva lá na hora da prova. Então se você quer tentar essa estratégia, faz uma prova antiga, faz um simulado antes de experimentar na prova oficial do Enem. Se você gostou desse vídeo, já fica o convite para se inscrever aí no canal, se você ainda não é inscrito, tem muito vídeo bom sobre Enem saindo aqui, muita dica que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a chegar mais perto da aprovação. Se você já é inscrito, confere se o sininho de notificações está ativado, isso é muito importante, porque às vezes eu posto um vídeo novo e o YouTube não te envia notificação, você acaba perdendo o vídeo, então confere se o sininho está ativado. E claro, me segue também no Instagram, o Lastro Oficial, vou deixar aqui na bio, porque assim você tem um contato muito mais próximo comigo, você consegue ali às vezes mandar até uma dúvida mais direta para mim no direct, e a gente vai conversando por lá. Então, aquele abraço e bons estudos. Espero que o vídeo tenha ajudado.